Oi amigos, como é que vocês estão? Hoje eu tô num lugar atípico, de um jeito atípico. Tô tô fazendo um exame, tá tudo bem. Só um exame rotineiro. E eu estou aqui em Guarapuava e eu não podia deixar de trazer vídeo, né? Principalmente porque essa semana o Senhor falou comigo algo muito forte. E inclusive foi engraçado a forma que isso aconteceu. Quinta-feira de manhã eu acordei e tipo assim, sabe quando você não tá dormindo nem tá acordado? E veio um pensamento, não sei, algo na minha cabeça que eu tinha que ler. E eu imaginei nesse momento, eu abrindo a Bíblia, e veio que eu tinha que ler 2 Crônicas 16. Aleatório. E eu fui lá ler 2 Crônicas 16. E Deus falou comigo uma coisa muito, muito importante que eu vim compartilhar com vocês hoje. 2 Crônicas 16, na verdade, desde o versículo 14, conta a história sobre o rei de Judá chamado Asa. E vou estar falando sobre isso com vocês nesse vídeo. Então, o que acontece? Os livros de crônicas, na verdade, ou os livros de crônicas, eles contam as histórias dos reis, tanto de Israel quanto de Judá. E a maioria, gente, é inclusive um pouco triste ler esse livro. Tem tantos reis que eles vão contra a vontade do Senhor e as coisas vão dando errado por causa disso, né? O rei Asa foi um dos poucos reis que realmente cultuava somente o Senhor e foi fiel a ele. Ele ganhou diversas batalhas e ele sempre confiava no Senhor e as coisas aconteciam de forma muito sobrenatural, tipo assim, não tinha como ele vencer, ele vencia uma atrás da outra, enfim. E fala que ele expulsou os outros deuses, despedaçou as colunas sagradas, ele expulsou os idólatras e tudo isso, sabe? Foi extremamente radical, na verdade, e isso agradou o coração de Deus. E olha que interessante, no capítulo 15, no final, porque ele no capítulo 15, no versículo 17, diz assim: o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Então, isso deixa muito claro, ele foi fiel por toda a sua vida. Mas, lembra que o capítulo que o Senhor me deu foi o capítulo 16. O capítulo 16, o título ali é Os Últimos Anos de Asa. Eu vou contar como é que aconteceu. Ele tinha vencido várias batalhas e tinha mais uma. Só que em vez de ele pedir a ajuda do Senhor, aqui fala que ele pegou o dinheiro lá e ele fez um acordo com outro rei pra tirar o rei que estava atacando ele e tal. E adivinha? Deu certo. Todo o rolê que ele preparou pra que eles não fossem atacados e tal, que ele conseguisse fazer um acordo de paz e vencer, deu certo. Ele não precisou de Deus pra isso. Pra conseguir fazer esse acordo, né, ele gasta muito dinheiro, ele tira todo o dinheiro do templo, enfim. E aí um homem chamado Anani foi até Asa e falou as palavras de Deus, ele era um profeta. Por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, o seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso? E isso é lembrando as batalhas que foram vencidas com o Senhor, sabe? Porque nesse caso, quando ele tentou fazer com as suas mãos e teoricamente deu certo, os sírios fugiram dele. Então ele não foi realmente vitorioso, sabe? Ele conseguiu o que ele queria, mas não de forma plena como era as outras vezes, que ele vencia. E ele continua falando: contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos. E olha, versículo 9 do capítulo 16. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura, e de agora em diante terá que enfrentar guerras. E concluindo a história do rei Asa, no final de sua vida, ele ficou com uma doença nos pés. E fala aqui que, embora sua doença fosse grave, ele não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. E por isso, né, ele acabou morrendo. Então, o que eu tenho a dizer com tudo isso e por que eu acho que é uma coisa extremamente importante? Gente, o rei Asa, e a gente viu ali atestado no capítulo 15, que ele foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. E ele fez grandes mudanças em Israel. E ele fez que o povo buscasse somente o Senhor. Ele levou o povo todo, no capítulo 15, a fazer um juramento de fidelidade ao Senhor. Então, ele amava a Deus com todo o seu coração e o servia ao Senhor com todo o seu coração. A gente até fala que ele depôs a rainha, que era a mãe dele, porque ela ainda adorava outros ídolos. Ele realmente amava e servia ao Senhor com todo o seu coração. Mas ele não confiava no Senhor o suficiente para pedir ajuda dele. Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, ele pedia ajuda do Senhor para tudo que ele precisava, tudo que ele ia fazer, ele perguntava para o Senhor se essa era a vontade dele. E às vezes que ele não fez isso, deu muito errado, mas todas as outras vezes deu certo. E o rei Asa, ele decidiu deixar que
o final da sua vida fosse de batalhas, fosse de várias batalhas, fosse de meias vitórias, porque ele escolheu fazer tudo com a força do braço dele e não confiar no Senhor para vencer essas batalhas, mesmo em questão da saúde. E isso para mim foi muito forte, porque quantas vezes eu não tento encontrar soluções melhores e deixo de pedir ajuda do Senhor. E isso mostra, e aqui mostra exatamente que Deus não só vai ajudar se nós pedirmos, mas Ele se alegra que nós peçamos, e Ele não se alegra quando nós não pedimos ajuda dEle. Isso desagrada o coração do Senhor, porque até nós não seremos plenamente vitoriosos, nós podemos até aguentar as situações e conseguir dar conta delas, mas não vai ser tão perfeito como quando Ele toma o controle de tudo. Então, a mensagem que eu queria passar pra vocês, que veio diretamente do Senhor pra mim, e primeiro tá me ministrando muito, me fazendo mudar, busque ao Senhor, ame ao Senhor, sirva ao Senhor com todo o seu coração, mas preste atenção se você está realmente confiando no Senhor com todo o seu coração e sendo dependente dEle em cada uma das suas batalhas, tanto nas coisas do dia a dia, quanto até em questão de doença. Que nós possamos aprender com esse exemplo que nós não devemos ser assim, mas que nós devemos confiar no Senhor, porque Ele é fiel, Ele é atento, Ele se preocupa e Ele quer te ajudar a vencer todas as batalhas da sua e da minha vida. E é isso, gente. Queria compartilhar isso com vocês. Deus abençoe, estamos juntos e até a próxima. Beijão!